Bom dia, aqui é o Dr. João Ricardo Mendes de Oliveira, psiquiatra, novamente falando sobre algumas doenças raras, subdiagnosticadas e que precisam de mais atenção. Geralmente, com o tempo, os pesquisadores descobrem que elas não são tão raras, elas apenas estavam sendo erroneamente diagnosticadas. E a doença que nós vamos citar hoje é uma síndrome conhecida como CCC, a sigla CCC. Um C para Celiac Disease, doença celíaca. O outro C para Convulsion, que é convulsão, epilepsia. E um outro C que é para Calcifications. Mas essas calcifications, que é para calcificação, elas são mais específicas. Nós já falamos aqui muitas vezes de calcificações em núcleos da base, e esses pacientes eles têm mais calcificações no córtex occipital. Por isso também eles têm muitas queixas de problemas visuais, geralmente são crianças, problemas visuais e crises convulsivas de difícil tratamento medicamentoso, inclusive em alguns casos levando a mal convulsivo e eventualmente óbito. É uma doença subdiagnosticada, considerada rara. Há poucos casos descritos na literatura, né? Eu acredito que atualmente menos de 20, mas certamente há mais casos, porque essas pessoas, muitas delas jovens, são tratadas como tendo epilepsia, né, grave, ou quando se diagnostica a doença celíaca não se considera os outros sintomas. E a calcificação cortical occipital ela é bem mais rara, então é importante estar atento para isso. Uma das medidas de imediato é a medicação anticonvulsivante, mas a mudança para a dieta própria para a doença celíaca ela é fundamental. E ela tem uma resposta, em alguns casos, muito boa, rápida, inclusive podendo reverter algumas lesões que se percebe em nervo óptico e em córtex occipital, favorecendo a melhora clínica e a recuperação, em alguns casos, espantosa do paciente. O diagnóstico de doença celíaca é complexo. Muitas vezes os exames tradicionais de sangue dão negativo, ainda assim o paciente pode precisar de uma biópsia, né, de alguma parte do tecido gastrointestinal, mas uma das formas de suspeitar é quando a dieta sem glúten é introduzida, os sintomas diminuem ou até desaparecem. Então fica aqui hoje a informação e abaixo algumas referências na literatura sobre esse transtorno que em muitos casos tem sido descrito principalmente em grupos de origem mediterrânea, da Espanha, da Grécia e com certeza no Brasil já foram relatados casos por essa também relação histórica, étnica com a nossa herança europeia mediterrânea. Não há até então uma clara relação genética, mesmo que em algumas famílias exista mais de um caso, não há uma clara ligação genética. Existem relações com o sistema HLA, mas que acaba sendo uma relação muito indireta, sem grandes ainda conclusões, mas o fato é que se precisa dar mais atenção a essa condição, já que a resposta terapêutica pode ser tão boa e tão dramática com a intervenção relativamente simples que é a mudança da alimentação. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Obrigado.